Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixe o seu like e ajude nosso canal a chegar mais longe. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, pessoas da sua igreja, pessoas do seu círculo familiar. Ajude que essas pessoas também conheçam a palavra de Deus da mesma maneira como você tem conhecido. O nosso texto hoje é um texto duplo. É Provérbios capítulo 4, versículo 18, que nos diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. E João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu vou explicar para vocês a relação desses dois textos. Nós estamos vivendo hoje em um século que prossegue com o iluminismo, o século das luzes. Portanto, nós temos muitas informações. Não se deixe arrastar por ilusões, embora bem intencionadas. Note que Provérbios 4,18, ele diz que você, sendo um justo, o seu pensamento, o seu entendimento, ele vai clareando mais e mais, até o dia ser perfeito. Puxa vida, uma vez eu ouvi alguém de uma seita dizendo que isso se refere a mudanças de ensinos. Não, isto é mentira. Isto é uma falácia para adequação de suas seitas conforme a corrente do tempo. Não, não é esse o significado do texto. O texto ele nos diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora. O que significa isso? Imagine que você está andando à noite. Claro que você tem um pouco mais de dificuldade para que você veja o que está à sua frente. Afinal de contas, a noite ela reserva muitos mistérios e muitos perigos. Mas ao mesmo tempo, pense comigo da seguinte maneira: ao passo que o dia vai clareando e o sol vai nascendo, você já não precisa ter toda aquela atenção e tensão que você depositou ao andar à noite. Por quê? Porque quando você está andando à noite, você precisa raciocinar mais, você precisa pensar mais, até que você chegue em conclusões. Essas conclusões, elas são o desfecho, a luz brilhando cada vez mais. Assim você precisa aprender a raciocinar imparcialmente. O que significa isso? Não defenda nada, não defenda ninguém, a menos que você pesquise profundamente. Muitas pessoas têm o mau hábito de não pesquisar, engolem tudo que os outros vão dando. Agora pare e pensa um pouco comigo. Você é assim? Quando você senta, por exemplo, em uma mesa que tem uma grande variedade de comida, você vai comendo tudo? Ou você busca aquilo que realmente lhe agrada ao paladar, aquilo que você já conhece? E aquilo que você não conhece? Você pega um pedacinho, experimenta, não é assim? Você não entra de cabeça naquilo, você não sai defendendo aquela comida como a melhor. Claro que você vai defender com muito mais propriedade o seu arroz e feijão, não é mesmo? Então o raciocínio imparcial, ele é fundamental para que você chegue em conclusões. Não aceite nada sem entender. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você passa a entender a verdade e ela começa a te libertar, não é? De todos os raciocínios que muitas vezes você tinha anteriormente. Qual é a única forma de você fazer isso? É procurando aprofundar-se no estudo. Por exemplo, aqui na região de Campinas, eu formei mais de 300 alunos em teologia. Todos eles saíram como teólogos em nível avançado. Isso deu-lhes a oportunidade de caminhar dentro dessa colcha de retalhos chamada religião de uma maneira fantástica. Muitos que ainda são meus alunos, me consideram como professor, eles agradecem. Mesmo que muitas vezes estejam em determinados grupos, eles conseguem ser luzes
ali dentro. Isso que é muito importante. Mas por quê? Porque estudaram, não saíram engolindo nada que o sistema lhes dá, achando que aquilo era a verdade. A pior escravidão que pode ter é a escravidão mental. É quando homens começam a trabalhar a sua mente e você começa a pensar que está servindo a Deus, mas na realidade você está servindo aos interesses de homens. Essa é a pior escravidão. E essa escravidão ela só é possível através do processo neurolinguístico, através do processo da lavagem cerebral, a imunização cognitiva, que muitas vezes vem disfarçado de passagens da palavra de Deus, muitas vezes analisadas dentro de um contexto completamente diferente do contexto que foi escrito, como nós percebemos hoje, grande parte das igrejas usando o Antigo Testamento para dar uma palavra de vitória, para dar uma palavra de autoajuda, para dar aquela palavra para te dar um gás, para você pensar que tudo vai estar certo. Por que eles não usam o Novo Testamento para fazer isso? O apóstolo Paulo disse que ele não teve nenhuma das benesses que os pregadores têm hoje. Que interessante, não é? Se Paulo hoje chegasse em uma igreja para dar o seu testemunho, Paulo seria tratado ali como alguém que não tem Jesus, que não tem Deus, porque ele fala que passou tantas dificuldades. Ele falou dos judeus: recebi 5 vezes 40 golpes menos 1, 3 vezes fui espancado com vara, passei naufrágio, passei no escuro, com fome, com sede, com frio. A vida do apóstolo Paulo era uma verdadeira vida humana, de altos e baixos, não é? E por que é que ele continuou firme, prevalecendo no Senhor? Porque ele sabia que a sua vida não era daqui. A sua vida estava na vida de Cristo, que é a nossa vida posterior. Paulo não se deixou ser escravo da mentalidade judaica, embora tenha estudado aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu a pensar por si próprio, aprendeu a ter independência de pensamento em Cristo Jesus. Nós nascemos para ser livres e seremos quando nós raciocinarmos livremente. Quando você for capaz de tirar conclusões da palavra de Deus, claro, né? Com estudo, com pesquisa, aí vai ficando mais fácil. Então considere isso, não deixe nenhum homem, através de palavras previamente simuladas, usando o Antigo Testamento, te levar a raciocinar de uma maneira que vai te aprisionando mentalmente. Por melhores que sejam as palavras, por mais bonitas que sejam, por serem palavras de Deus, o homem, ele tem poder da manipulação que o diabo colocou na religião. Fique atento nesse aspecto. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Eu quero lembrar que todas as terças e quintas nós temos o nosso Pela Bíblia, o Tempo do Fim. É um estudo escatológico muito leve, muito tranquilo, onde você passa a aprender os caminhos que nós vamos trilhar até chegar ao fim. Tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de Jesus.